mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo da revista Batalha Espiritual, que temos a lição de hoje como Quem domina a sua mente? Hoje nós vamos falar sobre mente no contexto bíblico. Esse é o segundo tópico, a mente no contexto bíblico. Nós vamos estar falando e estudando aqui hoje, no dia de hoje, sobre essa questão, sobre essa matéria. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Antes de dar início, vamos dar início com uma oração para que o Senhor venha nos auxiliar durante o estudo. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Toma a nossa vida em tuas mãos, a nossa mente, para que a gente venha aprender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Me usa, Pai, como canal de bênção para o seu povo, que vai estar ouvindo essa mensagem e esse estudo. Traga, meu Pai, alcança, meu Pai, que esse vídeo venha alcançar, essa live venha alcançar pessoas que estão necessitadas de ouvir a tua voz. E me usa como canal de bênção, como ferramenta da tua obra. E deixa-nos com o ouvido sensível para aprender a ouvir a tua voz, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo venha falar através de mim ao seu coração. Então vamos lá. O segundo tópico dessa lição é sobre a mente no contexto bíblico. Há diversos termos nas línguas originais da Bíblia para a mente e seus derivados. Vamos estudar alguns deles aqui. Cada termo apresenta diferenças sutis mais significativas. O tópico 1, o primeiro termo é a mente como faculdade psicológica. O Novo Testamento grego emprega o termo nous, de amplo significado como mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido. Romanos 11:34. Na presente lição, o sentido dessas palavras é de uma faculdade psicológica que envolve compreensão, raciocínio, pensamento e decisão, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Romanos 7:25. O apóstolo Paulo está se referindo ao eu, regenerado em constante com a carne, sem o controle do Espírito Santo. E com essa mente cristã que desejamos a lei de Deus, ou seja, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Romanos 8:2. Então essa mente aqui que a gente está falando aqui, primeiramente, é o nosso pensamento, é o nosso intelecto, é aquilo que nos faz pensar, é aquilo que nos faz aprender e botar em prática aquilo que aprendemos. Então, quando nós vamos para uma escola, nós começamos no jardim de infância, vamos para a alfabetização, que hoje em alguns lugares é conhecido como primeiro ano. Ali nós vamos começar a aprender, desde o jardim, do jardim até os últimos anos de vida, nós aprendemos. Cada dia nós aprendemos algo diferente. Esse é o nosso intelecto, é a nossa mente intelectual. E é o que Paulo fala, já que nós aprendemos, o que acontece? Nós aprendemos a viver pela carne, por que a gente não pode aprender a viver pela lei de Deus? A lei da carne nos direciona para o pecado. A lei de Deus nos direciona para o céu. É isso que a própria palavra de Deus, a Bíblia no Novo Testamento, que está contextualizando a palavra mente, quer dizer. Se o nosso intelecto é preparado pelo homem para a gente seguir a lei humana, por que nós também não podemos nos preparar, ser preparado pelo Espírito Santo para seguir a lei divina? Não que você tenha que viver, que você vai viver a lei de Deus e não vai viver mais a lei que é implantada onde você mora, no país, no bairro, na cidade.
no Estado. Não, não é isso. Mas é seguir com disciplina. As próprias leis humanas, muitas das vezes, a maioria das vezes, ela vem da lei de Deus. Porque o que acontece? Na palavra de Deus, uma das leis é não matarás. E isso tem na lei humana. Porque se você comete um crime e mata alguém, você é punido, como na lei divina. Olha só como o nosso intelecto é preparado para seguir as leis de Deus e as leis humanas. Só que a gente tem que tomar cuidado para não seguir para um caminho errado e se desviar do caminho de Deus. O ponto 2 vai falar a mente como forma de pensar. A mente aparece também no Novo Testamento como uma maneira ou forma especial de pensar. A ideia nesse caso é de disposição e de atitude, tanto no sentido negativo, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, como positivo. Armai-vos também vós com este pensamento. Assim, ter a mente de Cristo significa pensar como Ele. Então, a nossa mente como pensamento. Quando nós vivemos somente na carne, nós não temos o Espírito Santo para nos guiar, a nossa mente vai ter somente maldade dentro dela. Quando alguém fizer alguma coisa, se a gente não tem o Espírito Santo, nós vamos pensar em querer dar o troco naquelas pessoas que não fizeram mal. Não que você que é guiado pelo Espírito Santo, que isso não venha acontecer. Só que aquele que tem o Espírito Santo de Deus nos guiando, vai rapidamente nos corrigir e falar, isso é errado. Não vai nos permitir ficar maquinando contra a vida daquela pessoa que nos fez algum mal. Esse pensamento que vai vir na nossa mente, rapidamente Cristo vai começar a tirar. Por quê? Porque Cristo vai falar, eu não pensaria dessa forma. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós permitimos que ele comande a nossa vida, isso vai mudar. A raiva vai vir. As coisas negativas vão vir. Só que o Espírito Santo vai entrar e vai falar, ei, é aquela luzinha, aquela sacudida, ei, olha para frente. Deixa as coisas de trás para trás. Só toma conhecimento do que aconteceu para trás e tire um aprendizado. É algo que eu olhei na novela ontem, que eu estava assistindo, a novela A Vida de Jó, que a menina fala que encontrou sua tia. E o avô pergunta, ué, e como ela tá? O senhor sabe, vô. Aquele povo que ela anda hoje não é que nem o nosso. É totalmente diferente. E o avô falou assim para a neta, minha filha até hoje não se recuperou. E o conselho que ele deu para a neta foi, não siga o caminho da sua tia, porque você está magoada. Se recupere, ainda dá a tempo. Então é isso. Se alguém te fez algum mal, se sua mente maquina coisas ruins, coisas negativas, ainda dá tempo de pensar, de ter pensamentos positivos. Entrega a sua vida para Cristo, que é Ele que vai trazer as coisas boas para a sua mente. O diabo traz coisas ruins para a nossa mente, traz tentações. Quando nós não temos Cristo em nossa vida, nós caímos nas tentações que o diabo bota na nossa mente. Mas quando nós temos Cristo, dificilmente cairemos. Por quê? Porque Cristo é aquele que nos sustenta. O ponto 3 dessa lição vai tratar a mente como espírito. Substantivo grego, pneuma, traduzido geralmente por espírito, é usada ainda de forma metafórica, como modo de ser, atitude, forma de pensar. Se algum homem chegar a ser surpreendido
na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. É uma atitude ou modo de ser que reflete a forma como uma pessoa encara ou pensa sobre um assunto. Essa expressão é usada em contraste entre o divino e o meramente humano. Marcos 2:8, Atos 17:16. O que acontece aqui? Nós sabemos que somos carne. Nós vivemos aqui na Terra. Estamos propícios a muitas coisas. Existem pessoas que vão querer fazer de tudo. Como a gente fala aí fora, na minha época, não sei se ainda fala nessa época, nos tirar do sério. Algumas vezes, a gente até vai sair do sério. Por quê? Porque somos seres humanos também. Só que muitas das vezes podemos até discutir. Só que aquele que tem o Espírito Santo vai entrar, o Espírito Santo vai falar, já está falando demais, meu filho. Não dê bola. Abençoa e vai embora. Não discuta mais não. Manda um Deus abençoe. Sim, porque nós somos diferentes. Nós não podemos ser que nem os filhos das trevas, que por tudo se aborrece. Nós não podemos ser que nem as pessoas que não têm Cristo em seu coração. Nós temos que nos afastar dessas pessoas. Se a pessoa te fez um mal e você naquele dia não aguentou, se afaste. Faça uma oração, peça a Deus força. Eu sei que tem hora que a gente não vai aguentar. É aquela hora que a gente pega e fala, Senhor, não tem mais jeito. Mas não bota Deus para o canto, não. Continua com Ele. Porque no meio dessa discussão, de repente, Deus vai falar, opa, calma aí. Vira as costas para a discussão e vai embora. Já aconteceu isso comigo. A pessoa me tirou do sério. Mas eu não dei aquela discutida. Mas daqui a pouco o Espírito Santo, para, você não é igual a ele. Abençoa e vai embora. É isso que nós temos que fazer. Quem tem a mente de Cristo, o que acontece? Não fica em qualquer confusão. Se afasta. Se afasta de briga. Se afasta de intriga. Eu sei que tem hora que dá vontade de estourar. Sim, claro que dá. As pessoas implicando todos os dias com você. Eu lembro um exemplo de um rapaz que uma vez ele falou, ele brigava muito nas ruas. Ele tinha feito ele fazia artes marciais e um belo dia ele se converteu. E aí, perto da casa dele tinha um senhor que todo dia implicava com ele. Ué, não andava brigando? Agora está com a Bíblia na mão? Porque as pessoas acham que a conversão é para aqueles que estão sempre certinho. Não, é para quem está certinho também. Mas é principalmente para aqueles que estão no pecado. Porque o médico não vem tratar o são, ele trata o doente. E ele disse que aquele senhor todo dia implicava com ele. Um dia ele pegou, ele falou, vou fazer esse senhor parar de implicar comigo. Disse que quando o senhor começou a implicar, ele falou, vou dar uma pegadinha nele. Ele ajoelhou no chão, fechou os olhos e começou a orar. E falou, pai, tu sabe, eu era tudo aquilo que esse senhor está falando. Não quero mais ser igual àquilo que eu era. Então, quando eu levantar e abrir os olhos, que esse senhor não esteja aqui. Porque senão, eu acho que eu vou fazer aquilo tudo que eu fazia antigamente. Aquele senhor sumiu da vida dele, parou de implicar com ele. Ele falou, não iria fazer aquilo. Mas ele disse que foi a estratégia que ele precisou usar para aquela pessoa parar de atormentá-lo. Porque ele tinha mudado. Só que as pessoas, principalmente aquelas que têm um passado muito ruim, as pessoas não querem acreditar.
As pessoas não acreditam que Deus faz a mudança. Mas Deus faz. E aí, às vezes, catuca, como se dizia na minha época, onça com vara curta. Querem fazer que a pessoa saia do sério e volte a fazer aquilo que fazia antigamente. É isso que o diabo faz numa mente sem Cristo. E aí? De quem é a sua mente? Quem pertence à sua mente? Quem comanda a sua mente? O diabo ou Cristo? Coração. A mente aqui vai ser tratada como coração. O coração aparece em toda a Bíblia como centro da vida física, espiritual e mental, emotiva e volitiva. É a fonte de vários sentimentos. É afeições, como alegria e tristeza. Provérbios 25:20 e Isaías 65:14. O coração é a sede do pensamento e da compreensão. Seu uso metafórico aparece como a fonte causativa da vida psicológica de uma pessoa em seus vários aspectos, mas a ênfase especial nos pensamentos significa o homem interior. Mateus 22:37. Esse sentido aparece também no Antigo Testamento. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Provérbio 4:23. Coração. A Bíblia nos revela o coração não como aquele órgão que bombeia o sangue. A Bíblia nos revela o coração como uma forma de um sentimento. Tanto que no mundo, nós, quando estamos apaixonados por alguém, nós pegamos uma folha de papel e fazemos um coração. E aquele coração que nós fazemos é totalmente diferente do órgão que bombeia o sangue pelo corpo. Porque o órgão que tem dentro de nós, que se chama coração, a função dele não é nos dar pensamentos bons ou maus, não é nos apaixonar por ninguém, não é trazer sentimento de culpa ou sentimentos bons ou alegres ou de tristeza. Não. O coração que está dentro de nós, esse órgão, a função dele é bombear o sangue para o nosso corpo. Fazer o nosso corpo trabalhar. Porque o sangue é a vida. Esse coração que a Bíblia diz é o espírito de sentimento. É o nosso sentimento que atua na nossa mente, atua nas nossas emoções. É esse coração que a Bíblia está falando. No Antigo Testamento fala para que a gente guarde o nosso coração. Por quê? Porque muitas das vezes, quando nós deixamos o sentimento entrar dentro do nosso coração, se for um sentimento de mal, a gente vai querer praticar a maldade. Mas se for um sentimento bom, nós vamos querer praticar a bondade. Existe um ditado que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Por quê? Porque muitas das vezes aquela mágoa está dentro de nós e um belo dia a gente acaba botando ela para fora. E aí é aquilo, você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Quando você bota aquilo para fora, as pessoas não vão olhar para as pessoas que te fizeram mal, mas vão olhar para você e vai falar assim: nossa, Roberto, cristão, pastor, professor da escola bíblica dominical, falando dessa forma, agindo dessa forma. Por quê? Porque você estourou, explodiu. Quando uma bomba explode, uma granada explode, ninguém olha para quem o atirou aquela bomba, mas olha para o estrago que a bomba fez. A cobra, ela morde em silêncio, mas quem sente a dor grita bem alto.
Então por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Tirar as mágoas que tem dentro dele. Tirar as raivas. Antes de eu me converter, eu tinha algumas mágoas. Eu tinha um espírito vingativo. O meu coração guardava tudo aquilo que as pessoas faziam contra mim. Porque eu tinha o desejo de um dia me vingar contra aquelas pessoas. Se a pessoa me desse um fora aqui, eu queria dar um fora nela bem pior. Se a pessoa me fizesse uma maldade aqui, eu iria tentar arrumar algum jeito para prejudicá-la ela também. Mas eu continuava andando como se fosse normalmente com a pessoa, conversava, não tratava mal. Mas na primeira oportunidade que eu tinha e pudesse me vingar, eu me vingava. Mas isso é ruim. Porque no início da vingança, nós sentimos aquela felicidade, aquela alegria. O que acontece hoje? Quem tem o Espírito Santo de Deus? Quem já brigou com alguém, já discutiu, e depois da discussão se sentiu assim, caramba, eu perdi essa discussão. Ah, mas se vier outra vez a discussão, eu vou falar isso, isso, isso e isso. Quem de nós já não fez isso? Mas sabe por que você não falou o que você pensou depois? Porque sua mente é de Cristo. Seu coração é de Cristo. E quem tem o coração de Cristo, Cristo não permite que você fale algo para machucar o outro. Por quê? Porque no início você vai ser vitorioso. Mas no final não. Existe um velho ditado, quem bate esquece, quem apanha guarda. Então foi por isso que antes de eu me converter, eu apanhei muito e guardei. Só que quando eu me vingava, eu poderia ter esquecido o que eu fiz, mas a pessoa que apanhou não. Olha o ciclo que o diabo quer que a gente faça. Nos machucam, eu vou machucar quem também tem que ser quem me machucou. Meu primo serviu o quartel e ele falou uma vez para um comandante, comandante, quando o senhor serviu, o senhor não foi maltratado, o senhor não passou por pressão ali no quartel, aquelas coisas muito fortes, que eu vejo que o senhor trata muito, ensina de forma diferente os seus comandados. Não é que não era com rigor, não é que ele maltratasse, ele trabalhava os comandados dele com firmeza, mas com mais carinho, mais amor. Não que os outros comandantes não gostassem dos seus comandados, mas tratava diferente, tratava com mais rigor, mais pulso forte. E ele falou pelo contrário, porque eu quis parar em mim aquilo que me fazia mal, mas eu quero fazer diferente, porque eu não quero que eles, quando saiam daqui e virem um comandante, eles virem um comandante carrasco, mas sim um comandante compreensível. Então é isso que Cristo faz. É isso que Cristo faz conosco. Ele muda o nosso viver. Se alguém nos faz mal, até o pensamento vem de querer que a gente retribua o mal com o mal. Mas Cristo nos ensina e nos orienta. Retribua com o bem. Amém? Amanhã estarei aqui de volta, dando continuidade a essa lição. Eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a cada um de vocês, quem é aqui do meu estado, do Rio, de São Paulo, quem é de Minas, a todos vocês, aonde vocês forem, aonde vocês estão ouvindo essa live. Eu quero também fazer no final aqui uma oração por São Paulo, Rio Grande do Sul, algumas cidades que foram atingidas ontem por essa tempestade, e algumas que não foram, agradecer a Deus, porque eu vi pelo jornal, foi uma tempestade muito ruim, fez muito estrago e muitas vítimas. Então oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado por me fazer canal de bênção, obrigado por me usar para dar a tua aula, mas agora no final eu quero te pedir, Senhor, toma, meu Pai,
nosso povo, o povo brasileiro, esse povo que ontem alguns estados sofreram com essa tempestade, tanto São Paulo, Rio Grande do Sul e outros. Que o Senhor, meu Pai, alivie a dor daqueles que perderam alguém. Toma, Senhor, a vida daquelas pessoas que se feriram. Traga, meu Pai, a cura. Não é o ferimento somente no físico, mas também na alma. De pessoas que perderam suas habitações, perderam algo, tanto físico como material. Toma a vida deles, dê força e conforto para cada um deles. No nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live, que será amanhã. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um e livre de todos os males.